Aí está, eu tenho uma lista grande de ensinos técnicos. Você, todavia, pode ir ao Basta Crer e no lugar onde diz Clube Executivo, tem lá montes de estudos. E nós iremos abordar isso, porque até Jesus voltar vamos ter bastantes terças-feiras. Quantas menos, melhor, mas pronto. Mas, de facto, quando eu me estava a preparar para ensinar mais coisas práticas, análise SWOT, sei lá, cash flows, como fazer projetos, etc, etc. Deus me disse assim, antes de ensinares isso, tens que ensinar a base, porque nada disso funciona se a base não estiver sólida. As fundações. É como um engenheiro, antes de pôr a parte de cima do prédio, tem que fazer as fundações bem feitas. E a fundação é andar com Deus e entender o lado espiritual, estes segredos. Ora bem, nesta segunda parte, eu quero falar sobre o seguinte. Você é um empresário, se não é, pretende ser, um empresário especial. Uma pessoa especial. Porque você é um escolhido por Deus para uma tarefa específica. Eu também sou. Eu sou uma pessoa especial, escolhida por Deus para uma tarefa específica, que não é igual à sua. Está a ver? Bem, então, quando nós estamos a falar de empresários, você deve estar na reunião de empresários, o Clube Executivo, a gente tem uma vez por mês, porque é lá onde Deus lhe vai falar. Deve estar à terça-feira aqui, porque é lá que Deus lhe vai falar. E vai implantar no seu coração as ideias de Deus para a área dos negócios. Está a ver? Deus é um Deus muito arrumado. Você, em sua casa, não come na cozinha, nem dorme sei lá onde. Está arrumado. E depois Deus também. Então é aqui que Deus fala e traz unção, mesmo que você não sinta nada. Mesmo que a gente não ore, Ele faz isso. Então, muito importante isso. Depois, você deve viver dos segredos de Deus. Deve estudar, deve investir em livros, deve investir o seu tempo. A ver? E depois, você deve cumprir a sua chamada. Porque se cumprir a sua chamada, tudo vai correr bem. Não é porque você é o bom, mas porque o bom, que é Deus, vai estar contigo. Então, são segredos muito importantes. Agora vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é falar às montanhas. É um tema de fé que se aplica para qualquer pessoa, mas que todo empresário tem mesmo que aplicar, porque só com fé é que hoje, mais do que nunca, você vai vencer. E agora presta atenção ao que Deus quer, para o recado que Deus lhe quer dar. Deus não quer apenas resolver os problemas básicos. Não quer apenas que você saia de um sufoco financeiro. Que você apenas saia de um buraco que estava a afogar-se e alguém o salvou. Não, isso não é o Deus verdadeiro. Deus é um Deus que pode começar por aí, mas não acaba mais. Está a ver? Então você vai de bênção em bênção, como quem sobe escadas. E, portanto, esse é o Deus verdadeiro. O bispo Pedro estava a falar na igreja dele, nós temos muitos empresários, não é só na dele, que são pastores e bispos também, porque acumulam duas bênçãos, está a ver? Eu, antes de ser chamado para o ministério, eu também conheci muitos. E se a pessoa predispuser-se para servir a Deus, porque não há ninguém, dizia Jesus, que deixe pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim, amor ao Evangelho, não fique 100 vezes melhor. Então agora vamos estudar fé. Ora bem, fé é uma força, como eu tenho ensinado, que vem por ouvir a palavra de Deus
e que sai para trabalhar para si, por falar e agir. Isto são os itens básicos, mas também é por ter uma atitude correta e por visualizar, fazer a quarta dimensão, e mais tarde iremos fazer outras coisas. Agora, você precisa de saber quem você é. Você é um filho de Deus. Você tem que saber o que é que lhe foi dado. Foi restituído a si a autoridade que o ser humano perdeu no Éden. O Adão perdeu isso porque desobedeceu a Deus. Porque até lá ele mandava. Ele mandava nos animais, mandava nas coisas e perdeu isso. Quando Jesus veio e foi à cruz, ele veio para restituir-nos tudo o que o ser humano perdeu. E veio para nos dar vitória, saúde, etc. Mas neste capítulo veio para restituir a autoridade. E por isso Jesus diz, em Mateus 10, Lucas 9, por aí fora, que a certa altura Jesus chamou os seus discípulos e diz que lhes deu virtude e poder contra as forças do diabo. Virtude e poder. O que é virtude e poder? Virtude e poder é exousios e não me lembro o nome da outra palavra, se alguém se lembrar. Dínamos. Dínamos, daí é que vem a força de dinamite, poder, físico. Mas a outra palavra é autoridade. Portanto, se fôssemos traduzir na linguagem corrente, diríamos Deus nos deu autoridade e poder. Compare, por exemplo, um general. Ele não tem poder físico. Ele pode ser um lingrinhas. Mas ele tem ao seu dispor a força aérea toda, vamos supor. É um poder monstro. Que é composto de máquinas, pilotos, mecânicos, daí vai. Assim somos nós. E, portanto, mais importante que poder físico é a autoridade. Porque a autoridade que Deus nos dá pressupõe que por trás de nós estão os anjos, arcanjos, querubins, serafins, para obrigarem as forças da natureza, obrigarem as forças do diabo a se dobrar. E assim você tem que estudar essas matérias, eu tenho esses livros também, e dizer, por exemplo, que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. O nome de Jesus é o maior nome de todos. Não há nome acima deste nome. E quando é falado por um crente, esse nome tem poder sobre os demónios, sobre as circunstâncias, sobre o vento, sobre doenças, sobre crise económica, sobre dívidas, sobre tudo. Absolutamente. Está a ver? É por isso que se o empresário crente só está a pensar nas técnicas, que também é importante, mas não sabe estas, você vai ficar na luta igual a dos outros que estão lá fora. E olha que eles não estão a vencer, não. Estão assim. A ver? Infelizmente, mas estão. Então, você tem um arsenal que eles não têm. Você tem autoridade e poder. O poder é do Espírito Santo. O poder é o Espírito Santo que dá-lhe revelações, que traz ideias de Deus, que lhe dá, de repente, sabedoria como resolver este ou aquele problema, e daí vai. E mostra para si aquilo que não mostra para os outros, porque para si Deus tem uma coisa, para o do lado tem outra. Por isso é que é muito importante nós estarmos na igreja, orarmos em línguas, termos comunhão com Deus, estar na sexta-feira, etc. Bem. Então, quando nós começamos a entender o poder que há, eu começo a entender muitas outras coisas. Veja o seguinte, o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do touro e do toureiro. Em Portugal e nos países como Espanha e os países latinos, há uma festa que é a tourada e que consiste em um toureiro, uma pessoa bem vestida e tal,
vai lutar contra um touro. Se ele fosse lutar sem artimanhas, ele perdia e morria em pouco tempo. Então ele usa artimanhas. O que é que ele faz? Ele tem uma capa vermelha e grita: olé, olé, olé. E o bicho vai investir contra a capa. Porque está convencidíssimo que a capa é que é o inimigo dele. Mas a todo o tempo, o inimigo verdadeiro do bicho, do touro, está nem a meio metro, está ali mesmo ao lado. E ele vê os dois. Só que ele é enganado. Pensa que o inimigo está ali ao lado. E quando ele vai e investe contra a capa, o toureiro tem umas farpas, não me lembro como é que isso se chama, espeta-lhe as farpas, e agora o bicho ainda fica muito mais raivoso, porque agora dói-lhe. Está a ver? Tem umas pontas de ferro, pontiagudas, que entraram no corpo dele. Então ele vai dar a volta, furioso, porque agora é que ele vai destruir o inimigo. Mas continua enganado na mesma, porque pensa que a capa vermelha é com o inimigo. E é isso que o diabo faz a muita gente no mundo, inclusive a crentes, pastores, etc. Por isso é que Efésios 6:10, etc., é uma grande revelação dada por Deus através do apóstolo Paulo, em que diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, pessoas. Não é contra aquilo que se vê. É contra potestades, principados, príncipes das trevas, contra forças que não se veem, mas que existem, contra demónios. E eu, quando prego ao domingo, conforme Deus me orienta, durante muito tempo eu falava não só para o povo, mas, porque estamos na televisão, para aqueles que se riem. Um bando de palermas. Olha, a falar do diabo, mas quem é que acredita nisso neste tempo moderno? Então eu, como sou engenheiro e fiz muito mais coisas que eles, chamava-lhe de palermas. Então era engraçado. Eu muitas vezes chegava a um aeroporto e as pessoas conheciam-me pela voz e pelo rosto, também estou na televisão, e diziam: apóstolo, como é que vão esses palermas? Eles também ouviam. Porquê? Estar a pensar, a ideia é a seguinte: estar a pensar, porque não se vê, não existe, principalmente porque nós somos crentes, então nós é que somos estúpidos, mas agora estamos a ver, todo mundo está a ver, que os chicos espertos, que achavam que são os maiores, eles estão de rastros, as empresas no chão, os aviões sem nada, a ver? Então, afinal, como é que é? Para dizer o quê? Que existem mesmo forças que não se veem. A eletricidade você também não vê, você não vê as ondas dos telefones. E vai dizer que não existe? Existe. Então existem forças, são elas que se usam de pessoas e de circunstâncias, do vento e daí vai, para criar maldade na sua vida, para obstruir o seu negócio, para tentar parar as bênçãos que Deus quer enviar para si. Então você tem que estar a par disto. Você tem que estar mesmo a acreditar nisso. Por isso é importante ouvir os estudos que eu dou à quinta e à sexta-feira, estudar, investir tempo, etc. Bem, agora, quando nós já somos uns crentes, já sabemos algumas coisas. Eu hoje estava a almoçar ali com o Pedro e ele estava a dizer que... eu estava a dizer várias coisas, mas estava a dizer que ao princípio achava muito esquisito nós acreditarmos em quê? No diabo, não era? Em cura divina, no diabo, etc. Aquilo fazia-lhe comichão na cabeça. Então, mas pronto, quando a gente já sabe uma série de coisas, você tem que avançar na fé a outro nível. E, como eu tenho ensinado fé para toda a gente, você deve aplicar essa fé para o seu negócio. Por exemplo, quando Jesus estava aqui na terra, um dia ele viu uma figueira lá ao fundo e foi a ver se podia comer. Mas ela tinha sinais de quem tinha frutos, mas não tinha os frutos. Então Jesus aproveitou para dar uma lição. Falou à figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Amaldiçoou a figueira.
E os discípulos ouviram, devem ter pensado, estou a seguir um homem que é maluco, falar uma árvore. No dia seguinte passaram por lá outra vez e viram. E nesse dia, quando Jesus falou, aparentemente não aconteceu nada. Ficou tudo na mesma. Aparentemente. Mas no dia seguinte, quando passaram pelo mesmo sítio, o Pedro disse: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Isto, a propósito, também é um ensino para dizer que nem sempre aquilo que Jesus faz, a cura não é sempre instantânea. Mas aqui está, no dia seguinte é que eles viram, espera lá, isto afinal funcionou. E Jesus não disse assim, estive toda a noite tão preocupado, a orar, Deus, olha que eu sou Jesus, e tal. Não, ele disse assim, olha, tende fé em Deus. Sim, eu tenho fé em Deus, que eu acredito que Deus existe. Não, não é isso. Tende a fé do tipo da fé de Deus, a fé que vence o mundo. Porque qualquer, em verdade vos digo, é de verdade, olha que posso pensar que não é, mas é. Qualquer que seja este monte, disser com a boca, que te lança no mar, não duvidar no seu coração, mas querer com a boca, de querer no coração, que se fará aquilo que diz com a boca, tudo o que disser, lhe será feito. Então, se eu já sei os princípios da fé, sei que as minhas palavras são sementes, sei que posso falar as coisas que não são como se já fossem, sei que tenho a autoridade sobre as coisas do diabo, sobre circunstâncias, não tenho autoridade sobre a vida das pessoas, porque elas têm autonomia dada por Deus, têm livre-arbítrio. Bem, então, se eu sei isto que eu acabei de dizer, eu posso usar esta verdade, este segredo, a meu favor. Então, se eu sou um homem de negócio, eu posso dizer, eu ordeno estas dificuldades, este atraso, devem-me dinheiro, eu ordeno esse atraso do dinheiro que me devem, ordeno que segue para a raiz. Ou então mesmo uma dívida. A ver? Eu ordeno essa dívida que segue para a raiz. Eu posso dizer isso. E se eu acreditar, qualquer que seja este monte, lança no mar, não duvidar do seu coração, mas o que é que se fará? Aquilo diz. Tu disseres, será feito. Sabe porque é que eu estou a falar tão depressa? Porque eu sei isto há muitos anos, digo isto muitas vezes. Sei de cor e certeza, faz parte de mim. A minha mulher ao almoço disse uma coisa gira, que era, quando veio aqui à igreja, ela não sabia que ia casar comigo. Então, chegou aqui e viu tudo muito diferente do normal. Ela era evangélica, mas também não acreditava em cura divina, porque lá em casa diziam, às vezes Deus cura, outras vezes não, às vezes Deus diz espera. Que doutrina. tão maluca. Mas pronto. Então demorou um tempo. E ela foi ouvindo. Um dia foi lá de volta à casa, foi lá visitar não sei o quê, e um pastor estava-lhe a dizer não sei o quê, e que tal, uma doença muito terrível, e que não sei o que mais. E o médico disse, pois, e tu tens de ter cuidado, não sei o que mais. E ela disse quase que se riu na cara deles. Porque já sabia que não é nada disso. Ela já sabia que pelas pisas de Jesus já fomos curados. Aí ela também disse uma coisa gira, que eu só falava 2 versículos, ela queria muitos mais versículos. Irmão, só um versículo já chega. Eu vou dizer um segredo assim, que não é segredo nenhum. Eu não sei assim tanto da Bíblia. Não. Há muitos pastores que sabem muito mais da história da Bíblia do que eu. O problema é que eu me especializei assim. Cada coisa que eu aprendo, eu vou tentar fazer o melhor possível e não saio daqui para o outro passo enquanto não consegui fazer isto. E eles sabem muito, são sabichões, têm uma cabeça grande, está a ver? Mas depois não conseguem fazer nada. Bem, então, eu posso falar aos mares, aos ventos, às dificuldades, aos problemas. Mas também posso falar positivamente às coisas. O Jesus também falou à menina que estava morta, filha de Jairo, e disse, ela apenas dorme. Então eu posso dizer, a minha conta bancária apenas dorme, o meu negócio apenas dorme, vai o teu negócio, vai bem, mas está fechado, apenas dorme. A ver, eu posso dizer, e depois posso dizer, negócio, acorda, levanta-te. Alguém está a pensar, este gajo é mesmo radical. Pois sou. Mas radicalmente curado, radicalmente bem-sucedido. A ver? E você também pode ser. Então, eu posso vencer, devo vencer, com esse segredo de falar às montanhas.
às contas bancárias. Você pode pôr a mão sobre... Agora já não se usa livro de cheques. Pode dar ordens à conta bancária e diz: a ti, conta bancária, te digo engorda. Não há dietas. E dá muitos filhos e netos, muitas contas bancárias a montes de... Como é que se diz? De currencies, de divisas. Eu faço assim. Quando eu morava ali ao pé de Tires. Então, de manhã eu saía para fazer comunhão com Deus e ia a caminho, um certo caminho, ia parar a Tires. E foi ali que eu descobri que há um aeródromo. E depois eu ia com versículos no bolso, ia meditando, pensando, depois daí é que veio o meu livro de PDC, e depois na volta eu vinha orar em língua, louvar a Deus e falar as coisas que não são como já fossem. E passado um bom tempo, uma vez, entre muitas vezes, uma vez eu saía vendo como é que estava o tempo. Saí muito bem, já estava longe, e de repente veio uma carga de água, eu fiquei muito furioso. Vi logo, o diabo está a chatear, a ver se me constipa ou assim. Mas uma coisa inesperada. Eu falei ao vento e à chuva, e não é que eles pararam. Mas isto não sei, pois só funciona para quem acredita. Mas então eu comecei a ver o aeródromo e comecei a reparar. Toda a gente usa aviões e eu ando aqui a dizer que eu sou o servo do Deus mais Altíssimo e o Deus mais Altíssimo não tem um avião. Então eu comecei um dia a pensar, eu tenho que ir avião para ir pregar o Evangelho, para ir aqui e acolá. Então eu propus diante de Deus, eu a partir de agora acredito que tenho um avião. Comecei a dizer, já tenho avião. E quem me ouvisse, que eu não dizia isto à frente dos outros, o gajo é mesmo parvo, é mesmo maluco. Mas hoje, a ver, porque o avião não é nada do outro mundo, é uma máquina do tempo. Portanto, nós podemos falar as coisas que não são como já fossem, podemos falar às montanhas para saírem, posso falar às coisas para serem abençoadas. Eu falo que tenho muitos clientes, que a minha faturação este mês é a melhor de todas, para o mês que vem ainda melhor, e este ano vai ser ainda melhor, porque se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Isso é que é ser um crente a sério. É usar os segredos de Deus, de fé, para o seu negócio. Agora, isto tudo é evidente que funciona se você ao mesmo tempo semear. Você tem que semear. Porque todo o reino de Deus, tudo na terra, nos céus, hoje, ontem, amanhã, funciona financeiramente com base na lei de semear para colher. Portanto, todos os irmãos, todas as pessoas, até os descrentes, quando semeiam, são abençoados. Conheço casos de pessoas que primeiro faziam guerra à esposa por vir à igreja, porque ele era todo católico. Depois viu que a vida dela mudou, ela ficou curada, então pronto. Depois começou a fazer uma coisa estranha. Ia levá-la à igreja e acordava mais cedo e lhe dava dinheiro para dar na igreja. Até que um dia a irmã disse assim, querido, nunca te perguntei nada para tu não ficares ofendido, mas porque é que vejo-me trazer, dás-me cada vez mais dinheiro? E ele diz, eu fui espiar, que é que o teu pregador diz, e disse, eles vão lá ver se isto funciona. E desde então, cada vez que eu dou dinheiro, o meu negócio fica melhor. E então ela disse, querido, já vês aqui tantas vezes, já me estás aqui, porque é que não entras? Bem, no seu dia. Então, depois ela acabou por entrar, entregou a vida de Jesus e ainda foi um pregador. Ou seja, esta lei funciona para toda a gente. Agora, imagine você pôr isto a funcionar para si como empresário. Para você que tem uma chamada. O que é que Deus vai fazer? Você vai ver Deus fazer uma coisa que é trazer para si negócios sobrenaturais. Onde você vai ganhar um monte de dinheiro. Mas é evidente, tem que semear. Agora, se você está naquela negociata, eu dou tanto a Deus, e barabi, barababá, e portanto tu ao Deus, e isso aqui fica para ali com lenga-lengas, não é assim que funciona. Você dá sempre o seu melhor. Todas as semanas, dá o seu melhor. Estica a sua fé. E você vai ver o que é que vai acontecer. E sabe uma coisa engraçada? Ao princípio, quando você semeia, vai demorar um X tempo para a semente crescer. À medida que os anos vão passando, você tem mais fé, a semente aparece logo, a semente é semeada e passado pouco tempo os frutos vêm. Porque é que quando Jesus falava, muitas vezes era quase instantâneo, porque ele tem fé que nós não temos. Então, também é assim. Então você estica a sua fé, semeie. Hoje mesmo, você devia semear. Você devia semear. Para os nossos projetos.
E não é uma esmola. Pronto, hoje lá está o apóstolo e tal. Parece mal, se calhar Deus está-me a ver. Não. Você faça o seguinte. Deseje profundamente, do fundo do seu coração, ser um abençoador. Deseje ser uma pessoa que vive para ajudar a igreja com dinheiro. E vai ver o que vai acontecer. E você veja o seguinte, não importa a idade, nem se é um irmão mais velho ou acabado de entregar a vida a Jesus. Quem tiver isto no coração, e se não tiver, peça ajuda, agarre-se a Deus até ter isso no seu coração. Aí você vai ver. Você fica como José do Egito. José do Egito saiu da prisão onde ela era para morrer ali e ficou numa alta posição. É isso que Deus quer fazer com cada um de vocês. Não andar aí numa luta desenfreada, maluca como as pessoas do mundo. Não. Eles vão ter inveja. Eles vão perguntar o que é que tu fazes, o que é que tu consegues e eu não. Eu vou ali a um lugar. Posso ouvir uma mãe? Então, vamos ouvir mais uma vez esta música que diz abençoador. Deseje profundamente ser um abençoador. A qualquer oportunidade, deseje ajudar. Sempre com o seu melhor, não é com esmolas e tal. Sempre. E você vai ver, quanto mais você estica a sua fé, quanto mais você semear, mais Deus lhe vai dar. E para aqueles que moram mais longe ou que não podem vir à igreja ou assim, aqui está uma forma moderna de poder semear através de uma conta bancária. Vamos lá então. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque todo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Você ouviu bem? Não ouviu? Então ouça bem, pare tudo, desligue, preste atenção, aqui está um segredo, uma revelação, olha outra vez. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. E agora ouça bem, você vai receber a unção de Deus para a sua chamada. Você vai receber o poder de Deus. Estenda a sua mão sobre mim. E digam todos assim comigo: Senhor Jesus, eu sou empresário. Eu semeio o meu melhor. Eu amo a tua obra. Eu sirvo a Deus dia e noite. Eis que eu recebo agora a tua unção para o meu serviço. Faz de mim um abençoador cada vez maior. Amém e amém. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor.